Boa noite novamente. Como é bom nos reunirmos para adorar o Senhor. É um tempo realmente gostoso, de alegria e de refrigério podermos estar aqui cantando e agradecendo a Deus por tão grande salvação que o Senhor nos tem dado. E hoje nós estaremos observando, dentro da sabedoria de Deus revelada ao sábio Salomão, um pouco mais de como nós devemos viver neste mundo caído e corrompido pelo pecado, mas viver aqui para servir e glorificar o nome do Senhor. Não sei vocês, eu acho que quase todos aqui pensam assim, mas eu vibro porque nós já estamos em Eclesiastes 11, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes capítulo 11. Para mim, isso é uma espécie de peregrinação, uma batalha, podermos estudar todo um livro da Bíblia, versículo a versículo. Acreditamos que esse é o melhor método de expor Escritura, que apresenta o seu contexto e que apresenta como realmente a palavra pode ser compreendida, de modo que evita a influência de pensamentos e doutrinas humanas e preserva aquilo que o Senhor realmente quer dizer a nós através da sua revelação. Olha, já estamos no capítulo 11, falta só mais um capítulo, 11 e o 12, e você pode dizer, olha, eu estudei versículo a versículo todo o livro de Eclesiastes. Que bênção. Difícil vai ser quando for Gênesis, aí vai demorar um pouco mais, porque são só 50 capítulos. Mas o livro de Eclesiastes nos apresenta sobre o sentido da vida. Não precisa você abrir, mas lá em Eclesiastes 1, versículo 1 e 2 diz, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E vaidade aqui não significa a ideia daquela beleza exacerbada, a gente sempre repete isso. Vaidade aqui significa algo inútil, a nulidade da vida. E a tese deste livro é essa: a vida sem Deus é inútil, ela é vazia, é loucura, é como correr atrás do vento. Aqueles que estão aí fora e não entendem o Senhor que se revelou através da Escritura, eles pensam que tem vida, mas eles estão existindo na morte, porque estar longe de Deus é morte. Estar longe do Senhor é não ter sentido para a sua vida. E a partir daí, Salomão, provavelmente já na idade avançada da sua vida, ele apresenta as reflexões e investigações como um pesquisador da antiguidade sobre como Deus quer que nós vivamos na prática a sua vontade no mundo caído. Vários assuntos foram abordados aqui. Dentre eles, por exemplo, a ideia da felicidade. A felicidade deste mundo sem Deus não tem sentido. É certo que nós devemos nos regozijar com a mulher da nossa mocidade, a nossa esposa. É certo que nós devemos ter momentos de festa, de alegria, de jantares, de banquetes com os nossos irmãos. E Eclesiastes diz que isso é a nossa porção. Mas sem Deus não tem sentido. Conhecer todo o entendimento humano sem Deus não tem sentido. E Salomão se colocou como exemplo, porque ele procurou este conhecimento. Fazer grandes obras arquitetônicas que lembram o poder da humanidade sem Deus não tem sentido. Então, quando você estiver nas suas questões, pensando na sua existência, nesta realidade, lembre-se disso. O sentido da minha vida está no Senhor. Logo, o que é que Deus quer que eu faça? E hoje, ao ler Eclesiastes capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6, que foi o texto lido há pouco pelo pastor Kelso, nós vamos meditar que servir ao Senhor, devemos servir ao Senhor, mesmo sem saber os planos de Deus. Olha Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, como é um texto pequeno, vamos ler os 6 versículos. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.
Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. E a partir destes 6 versículos, nós vamos observar esta ideia. Devemos servir ao Senhor mesmo sem saber os seus planos. Por quê? Primeiro, porque é o que esse texto vem a nos dizer. É um texto que fala do serviço. Mas também porque muitas vezes, na nossa vida prática, hoje, na modernidade, nós esperamos resultados. E às vezes, quando os resultados não vêm, nós desanimamos de servir a Deus. Não é assim que muitas vezes acontece? E às vezes até esfriamos na nossa fé, porque não observamos os resultados. Só que eu tenho que servir a Deus não pelos resultados, mas porque Deus mandou eu fazer. Por isso, nós percebemos 3 aspectos no nosso texto. O primeiro desses aspectos é: sirva ao Senhor mesmo sem as garantias do resultado. Logo no capítulo 11, versículo 1 diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Vários destes versículos que nós vamos investigar aqui, eles estão em figuras. Isso às vezes dificulta um pouco a compreensão do texto. No entanto, estas figuras têm um sentido de ser. No versículo 2, nós lemos: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. À luz do versículo 2, compreende-se que no primeiro versículo, o pão se refere ao alimento, à manutenção, ao sustento. E a ideia de lançar o pão sobre as águas é uma metáfora referindo-se aos navios que transportavam a alimentação ou até mesmo a manutenção e as riquezas. Os navios de Salomão, quando vinham trazer ouro, prata ou madeira para a construção de suas obras, eles demoravam 3 anos para chegar. Então a ideia é: você lança esse pão para uma determinada manutenção e você não sabe para onde ele vai ou se ele vai chegar. Ou seja, você não sabe o resultado. A ideia não é simplesmente pegar uns pedaços de pão e jogar no rio e tentar encontrá-lo. Isso fica meio sem sentido. Não se encontra paralelo na cultura antiga. Mas a ideia aqui é que eu estou enviando esta mercadoria, esta manutenção, até mesmo este alimento para um dado destino. E eu não sei se ele vai chegar lá. No complemento do versículo, lemos assim: porque depois de muitos dias o acharás. Ou seja, a ideia é que provavelmente ele se perdeu, ou demorou demais para chegar no seu destino, ou até para retornar dele, e então ele foi achado. Ou seja, não há resultado garantido desta viagem, deste alimento, desta manutenção ou desta riqueza, semelhante aos navios de Salomão, quando iam ou vinham trazendo mantimento para suas construções ou até mesmo algum tipo de alimento. E a ideia aqui é que, já que não podemos compreender a totalidade dos atos providenciais de Deus, o único curso de ação adequado é ser diligente e envolver-se de todo o coração na sua obra. Eu não sei o plano eterno do Senhor. Eu não sei todos os detalhes. Eu sei o que está revelado na Escritura. Mas eu não tenho garantia de resultados. Vamos empreender uma campanha evangelística na nossa cidade. Amém. Deus mandou fazermos isso? Sim. Mandou-nos pregar o evangelho aos perdidos. Mas temos certeza de que haverão conversões? Não. Deus pode converter? Sim. Como não? É a vontade do Senhor. Mas apesar disso, devemos ser diligentes. Devemos nos envolver na obra do Senhor, mesmo com a incerteza dos resultados. Então este versículo é uma figura, é uma metáfora que nos orienta a servir ao Senhor, mesmo
sem sabermos os resultados do nosso serviço. Mas especificamente também, a figura do pão remete ao sentido de ajudar os irmãos menos favorecidos. E o que completa o sentido desse versículo é exatamente o versículo 2, que nós lemos para fundamentar o primeiro versículo. Olha o verso 2 de novo. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. E a ideia aqui é, no serviço de Deus, dedique-se também a servir ao seu próximo. E seja liberal. Liberal em que sentido? Liberalidade. Seja generoso. A figura reparte com 7 e ainda com 8 é característico da literatura proverbial e da literatura de sabedoria do Antigo Testamento. A ideia é, não há limites para você repartir. Reparta o quanto puder. Por quê? Não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. E este versículo nos dá uma pista. Pode vir um mal, pode vir uma grande fome, uma grande dificuldade. E aí? A ideia é, no meio da dificuldade, eu vou poupar. Mas não havendo dificuldade, eu vou repartir com os que estão ao meu redor. Porque se esta dificuldade, esta fome, uma praga, uma peste chegar, eu vou ter muitas pessoas para também me ajudar. Parece um tanto egoísta, mas não. A ideia é uns ajudando os outros. E esse é o serviço que Salomão está querendo focalizar. A ideia de Salomão é, vamos servir a obra do Senhor, mesmo sem esperar os resultados. Mas na questão do pão, seja liberal. Reparta com aqueles que precisam. Entenda que esse texto que nós estamos observando, nós não devemos lê-lo como ele está na Bíblia, dividido versículo após versículo. Porque originalmente não era assim. Essa divisão em versículos e capítulos nos ajuda a localizar os textos na Escritura. Mas ela tem um problema. Ela nos faz achar que a Bíblia não é um texto coeso. E nos faz pensar que são pequenas leis. Mas, na verdade, aqui é um bloco textual. E esse texto todo tem um sentido. E cada versículo aqui, parte do texto, corrobora para o sentido deste texto. Por isso, a ideia de que o objetivo de Salomão específico, no serviço da obra de Deus, mesmo sem saber os resultados, é que eu tenho que ajudar o meu irmão, o meu próximo, repartindo com ele, com liberalidade, com o que é necessário, sem poupar. Faça isso com 7 e 8. Isso é mais uma figura numérica que nos refere à ideia, o quanto for necessário. Você não sabe o mal que sobrevirá. Lá em Provérbios 19 e 17 nos dá uma pista sobre a segunda parte do versículo. Olha em Provérbios 19, 17, capítulo 19, versículo 17. Que mal é esse que te sobrevirá? Esse versículo de Provérbios não vai falar do mal, mas ele nos dá uma dica muito interessante sobre o pensamento de Salomão no registrar deste texto. Olha o que diz Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Às vezes nós não percebemos, mas a lei do Senhor, dada a Moisés, em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esta lei, ela tem preceitos muito importantes que protegem os pobres de Israel. Não era para haver pobreza em Israel, se a nação seguisse estas leis na antiguidade. O problema é que, por causa do pecado, eles não seguiam todas estas leis. E essa lei, todas as leis, na verdade, da lei de Moisés, mas essas com relação ao pobre, ao necessitado, elas se expande por todo o Antigo Testamento e chega ao Novo. Então é um princípio que nós devemos tomar para a igreja do Senhor Jesus Cristo também. E a ideia aqui é que quando nós auxiliamos aqueles nossos irmãos, e até mesmo os que não são, estamos auxiliando, nos compadecemos e ajudamos, não somente repartindo com 7, mas até com 8, não quer dizer que é só, se nós fôssemos fariseus, nós diríamos, vou ajudar só 7 irmãos. No máximo 8. Mas chegou um 9. Não, esse não. Está na lei. Né? Não é isso. É 7, 8, até mais, se for necessário. E a ideia aqui é podermos dar com liberalidade. E o Senhor vai se lembrar de nós.
E no dia mau, o Senhor vai se lembrar de nós. Seja generoso. Seja generoso no auxílio com os irmãos. Este é um princípio não somente para auxiliar os desfavorecidos, aqueles que passam um aperto, uma dificuldade, mas esse é um princípio para tudo na nossa vida. Devemos ser generosos em tudo que formos fazer, quer seja no trabalho, às vezes, vamos supor, você tem uma jornada de X horas, então eu vou trabalhar um pouco mais. Por quê? Porque eu quero ser generoso com esta empresa. Já pensou? Alguns clientes fazem isso, né? Ou então, eu quero estar instruindo, sou um professor, ou eu estou estudando, então eu quero fazer um pouco mais, além do que me dão, porque eu sou generoso para com estas pessoas. Esta é a ideia. Devemos estar neste auxílio. É interessante que o Novo Testamento nos ensina este mesmo princípio. Na verdade, é porque o Novo Testamento reflete o Antigo. E uma das ações dos missionários no Novo Testamento era auxiliar aqueles irmãos que passavam dificuldades. Tem um texto lá em 2 Coríntios, capítulo 9, abra aí sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 3. Veja bem, quando você está abrindo sua Bíblia, nós estamos observando este aspecto. Sirva ao Senhor mesmo sem garantias de resultado, na obra de Deus. E especificamente no auxílio dos desfavorecidos, sem esperar resultado. Seja generoso. E então, depois de observar esse princípio em Eclesiastes e no versículo de Provérbios, olhe 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. A ideia é que Paulo está louvando, agradecendo a Deus pelos irmãos da Macedônia. Especificamente, uma das igrejas mais importantes daquela região era a de Filipos, porque eles doavam liberalmente, de modo que eram modelo. Nesta assistência, Filipos não era uma igreja rica, mas dava acima das suas condições. Infelizmente, nós não falamos muito sobre finanças nas nossas igrejas, até porque temos medo, e a palavra é essa, é medo de sermos confundidos com um grupo que enfatiza o angariar de fundos, né? Enfatiza, às vezes até chega a extorquir dinheiro de pessoas crédulas. Não é este o objetivo aqui. No entanto, a palavra de Deus nos alerta, nos reforça e nos ensina de que nós devemos estar prontos para sermos liberais, generosos na assistência aos nossos irmãos. E aqui eram irmãos que passavam por uma dificuldade. Irmãos de Jerusalém que estavam passando por uma dificuldade. E o próprio apóstolo Paulo levantou esta campanha e enviou missionários nas igrejas para angariar fundos. Nós temos muitas igrejas no interior das nossas igrejas batistas regulares. Nós temos muitas igrejas que passam dificuldades. Às vezes nem tomamos conhecimento. Às vezes de falta de água. Às vezes de falta até de recursos de natureza primária. E nós nem tomamos conhecimento. Às vezes os obreiros destas igrejas. Então faz parte também do nosso ministério saber quem são e podermos, como igreja, doar, né, ajudar, sustentar estes irmãos nestes ministérios. Olha o que diz agora o verso 6, nesse mesmo texto que estamos lendo, versículo 6. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse texto é muito usado no recolhimento de dízimos e ofertas, não é verdade? Só que esse texto, ele está dentro do entorno que trata do auxílio a irmãos que passam dificuldade.
que estão passando um aperto financeiro. Então, aqui não se refere à oferta e a dízimos para a manutenção da igreja. Não. Esse versículo que nós acabamos de ler, o versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, não se refere ao dízimo nem às ofertas. Se refere à nossa generosidade, liberalidade em doar para aqueles que passam dificuldade financeira dentro da própria igreja, fora da igreja, porque isto também é um ministério da igreja do Senhor Jesus Cristo, dos crentes no Senhor Jesus. E olha o que Paulo diz, quem semeia pouco, pouco colhe. Isso é muito semelhante ao que acabamos de ler no versículo 2, lá em Provérbios, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Então, se você reparte generosamente, o Senhor está olhando, e certamente o Senhor estará contigo naquele momento e suprirá a sua necessidade no momento mau. E aqui é o mesmo princípio. Se você semeia pouco, vai colher pouco. Se semeia muito, vai colher com abundância. Em que sentido? No auxílio dos santos que passam em dificuldade. E o versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Seja generoso e o Senhor será generoso com você, no auxílio dos seus irmãos, dos nossos irmãos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento nos ensina a sermos liberais nesse auxílio. Mas também, pegando este princípio da generosidade e do auxílio, também devemos ajudar e auxiliar os nossos missionários. Também devemos ser generosos e liberais para com os nossos missionários. E nós observamos o mesmo princípio de generosidade e de ajuda em 1 Coríntios, agora, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 11. Olha aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 9, 11. 1 Coríntios 9, 11 diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, seria muito recolhermos de vós bens materiais. Paulo aqui, ele foi muito direto. E ele estava falando da igreja de Corinto. Eu plantei aqui, eu ajudei no desenvolvimento desta igreja. É muito eu colher coisas materiais? Isso mal interpretado, é possível dizer, Paulo foi um mercenário. Mas não. A questão é que o missionário, como Paulo e outros, tem que sobreviver. E olha que Paulo, nesse momento, não tinha, pelo que tudo indica, família, neste momento. Mas e se tivesse? Tinha esposa, tinha os filhos, os missionários precisam colocar seus filhos nas escolas, ter plano de saúde, os missionários precisam ter condição para levar o evangelho aos perdidos. E a igreja é a base que vai dar esta condição aos missionários. E então, Paulo, de modo muito claro, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Verso 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Era um direito do missionário. É um direito do missionário ser sustentado pela igreja. Mas Paulo dizia, no entanto, eu não uso este direito. Mas é um direito. E ele não usava para não impedir que o evangelho de Cristo fosse proclamado. Porque quando Deus chama, aquela pessoa vai. Com ou sem recursos. Muitas vezes sem recursos. E é difícil. Mas o missionário, nós sabemos, eles vão e eles são verdadeiros heróis da fé. E nós temos que ajudar. Não é nem ajudar talvez é uma palavra muito pequena, nós temos que estar empenhados na manutenção, porque é nossa responsabilidade como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Percebemos então, nestes dois versículos de Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 e 2,
que nós devemos servir ao Senhor mesmo sem as garantias de resultado. O Senhor não nos garante que teremos resultados. Não sabemos o plano eterno do Senhor, mas temos que servir. Na manutenção dos nossos irmãos, na manutenção até dos missionários, se nós esticarmos até o Novo Testamento. Mas também outro entendimento deste texto, e aí é um outro aspecto agora que nós vamos observar no versículo 3, é que devemos nos esforçar continuamente para servir ao Senhor, pois alguma coisa do nosso serviço terá proveito. Nós devemos continuamente nos esforçar, porque algo do nosso serviço será proveitoso. Mas por que este aspecto? Primeiro, porque nós observamos isso no versículo 3. E segundo, porque normalmente não perseveramos muito. Começamos a servir a Deus e aí não vemos resultados. Olha que o primeiro aspecto é que eu devo servir ao Senhor mesmo sem saber os resultados, ou não ter bons resultados. E neste segundo aspecto, que é uma progressão do primeiro, eu devo entender que eu tenho que me esforçar para servir ao Senhor. Por quê? Porque em algum momento, o que eu fiz vai ser proveitoso para a honra e glória de Deus. Você não está vendo os resultados? E aí muitas vezes desanima? Não desanime. Se você está servindo porque Deus ensinou na Escritura que você tem que servir desta forma, sirva. Mas não veja os resultados. Persevere até a volta do Senhor Jesus. Não desanime. Você prega o evangelho lá no seu trabalho, na sua escola, na universidade, e não vê conversões. Não desanime, porque foi Jesus que mandou você fazer isso e fazer discípulos. Persevere. Olha o que diz o versículo 3, Eclesiastes 11, verso 3. Estando as nuvens cheias, derramam o aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Aí você pensa, o que isso significa? Obviamente, você vai ler esse versículo à luz dos dois que já lemos e dos que virão. Então, aqui são duas figuras, a da chuva e a da árvore. A ideia é, chuvas cheias derramam um grande aguaceiro sobre a terra. E pode ser que alguém diga, olha, choveu num canto onde nada era plantado. Choveu demais numa área que nem precisava. Mas em algum momento aquela chuva ficou numa área que precisava. Mesmo que tenha sido pequena área, ou mesmo que tenha sido... a chuva teve um pequeno efeito positivo, mas teve um efeito positivo. Mesmo que tenha sido uma grande chuva. É a mesma ideia da árvore. Uma grande árvore aqui que ela cai para o sul ou para o norte. Então, uma árvore caída serve para quê? Aparentemente para nada. No entanto, ela também traz algum resultado. No mínimo, ela serve para a lenha daquele a quem a árvore caiu perto. Ou seja, mesmo que seja uma grande chuva, que talvez não tenha um significado muito importante, porque choveu em áreas não habitadas, mas em alguma área habitada, ela foi útil. E aquela árvore, mesmo que tenha tombado e pareça inútil, para aqueles que moram perto, ela produziu lenha. Ou seja, apesar de não sabermos os resultados do nosso serviço, devemos ter fé de que algo do que estamos fazendo será proveitoso. Às vezes pensamos assim, sirvo tantos anos na igreja, não vi resultados neste ministério que eu estou empenhado, vou deixar. Não vejo resultados. Olha, não faça isso. Continue e persevere, porque às vezes não medimos o que Deus faz através de nossas vidas. E eu pensei se acontece essa história hoje, mas é uma história que me surpreendeu muito. Eu estava no seminário, era um seminarista, e fui para uma cidade lá no interior, Palestina de Mauriti, todo fim de semana. Muito simples, aquela cidade, Palestina de Mauriti, muito simples. E café muito quente. E os irmãos lá tinham um costume, ninguém usava bermuda, parece. Até na roça eles iam de calça. E eu ficava o dia todo de roupa social, né? Na casa do irmão, e eu ficava, era quente, mas eu ficava por respeito, amor aos irmãos ali, e era assim. E quando era a tarde do domingo, eu saía para evangelizar, desanimado. Porque eu batia nas portas, pregava e falava do evangelho e nada. E o ano foi se passando e eu desanimado, para quê? Para quê?
E aí, um menino de 10 anos atendeu ao apelo e decidiu fazer o discipulado. E eu pensei na minha incredulidade. Um menino de 10 anos, né? Eu tinha que pegar um chefe de família, um patriarca, para que ele se convertesse e ajudasse esta igreja. Um menino de 10 anos, meu pai, vamos lá, é o jeito. E fui lá e comecei toda tarde a discipular esse menino de 10 anos. Mas ia, porque eu entendia que Deus tinha mandado fazer discípulos e que não tinha outro. Porque talvez se tivesse, eu não ia para o menino de 10 anos, eu ia para o outro. Mas fui. Passou o tempo, esqueci toda essa história. E pastoreando lá em Juazeiro, chega um jovem, lá na Umbrec. Aí quem era esse jovem? Que eu nem lembrava mais. Aí ele chega e diz assim, é a maior vergonha para um pastor essa. Pastor, e aí, lembra de mim? E eu não posso mentir. E eu dizia, olha irmão, não, eu sou fulano. Daquele período, rapaz, eu fiquei besta, eu nem tive reação. E eu fiquei assim, rapaz, como pode, como Deus age. Eu fiquei mais abismado com a ação do Senhor do que em ter visto aquele menino convertido mesmo, né? Que não deixa de ser a ação do Senhor. E esse jovem está servido na sua igreja, fez medicina, terminou seus estudos e já é um homem que testemunha do evangelho por onde ele vai. Percebe? Se esse menino tivesse, sei lá, passado num vestibular outro, ido para um canto muito distante, eu nunca ia saber que aquele meu serviço, até incrédulo, eu acho que nem galardão eu ganhei com aquilo ali. Aquele serviço até, eu acho que não, porque foi realmente desmotivado. Mas aí, ó, aprendi. Rapaz, cada criança é importante. Você não sabe o que Deus pode fazer na vida de cada pequenininho daqueles. A influência que você pode ter. Foi aí que caiu a ficha. Academicamente eu tinha estudado essas coisas, mas na prática eu vi a influência assim, rapaz, Deus age e aquela criança, ela pode ser uma bênção na obra do Senhor. Um missionário, um irmão que está ativo na igreja. Nós não imaginamos a maravilha que é o ministério infantil. Então, pensando nisso, saiba que o seu ministério nesta igreja, mesmo que você não saiba os resultados, mesmo que você não veja os resultados, como dessa chuva ou desta árvore aqui, mas tem algum resultado. Olha 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. 1 Coríntios 15, 58. Diz assim. E alguns sabem de qual esse versículo, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Não é inútil o trabalho que você faz para Deus. Pode um irmão reclamar que não foi bom. Pode um irmão criticar que não foi legal. Mas se você fez para a honra e glória de Deus, ele tem utilidade. Você não enxerga, às vezes. Você não sabe, não percebe essa utilidade, mas tem. Creia no Senhor e sirva. Por isso a ideia, persevere no serviço do Senhor, porque haverá algum resultado produtivo para a honra e glória de Deus. E nós observamos vários desses resultados no Antigo Testamento. Por exemplo, não precisa você abrir, a gente vai ler bem rápido aqui, pelo tempo, mas diz assim, 2 Reis, capítulo 5, verso 2 e 3. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Foi o que aconteceu com Naamã? Ele não somente foi curado da lepra, ele creu no descendente, no Messias, e foi salvo naquele momento. E ele pede para levar, como é que nós sabemos disso? Porque na história, ele pede para levar umas porções de terra lá da cidade de Israel, para levar para Damasco. Ele era sírio, a capital era Damasco, porque ele queria fazer uma caixinha de areia com a terra de Israel, e ali ele ia se prostrar e adorar o Deus daquela terra. Isso não era misticismo, isso era a cultura da época. Adorar o Senhor na terra. Por isso que Daniel, quando orava,
abria a janela e se voltava para Jerusalém. Porque eles tinham essa ideia da teologia da terra. Naamã creu por causa desta menina. Acredito que posteriormente ela chegou a saber da conversão do seu senhor, mas ela nunca imaginou que a palavra dela pudesse gerar tanta transformação. Não é verdade? Outro exemplo é o de Daniel. Versículo 8, Daniel 1:8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse e não contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel aqui tinha quantos anos? 15. Provavelmente, entre 14 e 15 anos de idade. Onde ele aprendeu isso? Com seus pais, que certamente foram mortos quando da invasão do rei Nabucodonosor da Babilônia em Jerusalém. Então, os pais de Daniel não viram o resultado que foi o seu filho, este homem, Daniel, homem fiel e íntegro ao Senhor, que com 15 anos foi levado cativo, permaneceu fiel ao Senhor, passando de império a império. E tudo indica que Daniel estava próximo de Ciro, quando Ciro fez o decreto para libertar a nação de Israel do cativeiro, deixando ela voltar para a sua terra natal, para Jerusalém, depois dos 70 anos de cativeiro. Ele pegou todo esse período e permaneceu fiel ao Senhor. Os pais de Daniel não viram este resultado. Então, veja que o seu serviço, a semelhança destes, produz resultados, produz efeitos. Talvez você não veja, mas produz. Por isso, persevere. E um exemplo que o Senhor Jesus Cristo nos dá, lá em Mateus capítulo 25. Esse texto eu gostaria que os irmãos abrissem. Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, uma parábola que o Senhor Jesus nos conta. Esse texto está dentro do sermão profético. Jesus está falando dos eventos que haverão de acontecer. E então Jesus fala desta parábola muito conhecida, como a parábola dos talentos. Isso tem muito a ver com o que nós estamos estudando deste versículo 3 de Eclesiastes. Diz assim em Mateus, capítulo 25, verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Então, um recebeu 5, outro 2 e outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. A intenção, nós sabemos essa história, a intenção daquele que ganhou 1 e guardou foi porque achou que não tinha capacidade. Ele achou que não ia conseguir reproduzir o dinheiro do Senhor, duplicar como os outros fizeram. Ele preferiu enterrar. Talento aqui é dinheiro mesmo. Esta é uma parábola que fala dos crentes, que devem se preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo. O que tinha 5 talentos dobrou, e o Senhor diz: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O que tinha 2 talentos, dinheiro. Aqui é uma história, é uma história que ilustra a vida cristã, no aguardo da chegada do Senhor Jesus. O que tinha 2 talentos, duplicou também. E o Senhor diz: ó servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que tinha 1, talvez ele pensou assim: eu tenho tão pouco, que é melhor guardar. Eu enterro aqui, para que quando o Senhor voltar, eu devolvo para ele. E esse deixou de servir a Deus. Talento aqui não se refere a dons. Talento aqui se refere a um valor pecúnia mesmo, moeda. E ilustra o nosso serviço a Deus. Há crentes que servem, mesmo sem saber os resultados. E se esforçam e se empenham para que a obra do Senhor seja feita com eficiência, para a honra e glória de Deus, para que o nosso nome não apareça, mas o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Mas há outros que se enterram e não participam do serviço do corpo de Cristo. Estes, Jesus diz
assim. Olhe Mateus 25, a partir do versículo 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso esconde na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Este último versículo, versículo 30, se refere a alguém que não creu no Senhor. O servo inútil é lançado fora. Onde é que há choro e ranger de dentes? É no inferno de fogo. Então nós entendemos que Jesus, no sermão profético, está dizendo: todo servo de Deus tem que produzir frutos para a honra e glória do Senhor. Não importa a quantidade, não importa os resultados, não importa. Não importa se você vai ter muita visibilidade ou pouca visibilidade, não importa. Importa que você sirva ao Senhor, de alguma forma, porque o seu serviço não é inútil se você faz para a honra e glória de Deus. Não é inútil. Inútil é não fazer nada. E o que Jesus está dizendo é que aquele que diz que é crente e não faz nada, não é crente. É isso que Jesus está dizendo aqui. Porque este vai ficar fora. Este vai ficar fora. E vai para onde? O choro e ranger de dentes, para o inferno. Porque o servo de Deus, que lê a palavra do Senhor, as servas que leem a Escritura, percebem que precisam servir ao Senhor de alguma forma. E se não há algum aspecto que você se encaixa no corpo de Cristo aqui, ore a Deus para que você desenvolva algum aspecto. Tantos ministérios, visitas a prisões, visitas a hospitais, ministério infantil, clube Orance, missões, o ensino na escola bíblica dominical, a assistência à obra missionária, a irmã Justina com certeza precisa de muita ajuda. E outros ministérios, com os jovens, que você pode participar, que você pode servir. E não espere ser chamado. Não espere, né? Porque às vezes é até difícil, né? Você vê quem tem a devida habilidade no quê. Se você entende e percebe pelo Senhor que pode servir nesta área, disponha-se. E certamente será aproveitado para a honra e glória do Senhor. Talvez você se desanime de servir ao Senhor por não ver resultados. Lembre-se, não conhecemos os planos de Deus, nem a totalidade dos planos do Senhor. E por causa disso, por não sabermos os resultados, que certamente acontecem dentro da vontade do Senhor, por não sabermos os resultados, nós acabamos nos enterrando, como o Senhor falou ali na parábola, aquele servo enterrando o talento. Talento ele enterrou, ele devia ter multiplicado, aí ele seria fiel. A ideia do multiplicar é o quê? Servir, fazer algo na obra do Senhor Deus. Continue servindo ao Senhor, não pelos resultados, embora eles virão, mas talvez você não os veja, mas continue servindo ao Senhor, porque Deus mandou você servir. E último aspecto, sirva ao Senhor, mesmo se as condições não forem favoráveis. Olha Eclesiastes 11, versículo 4. Volte lá para Eclesiastes, capítulo 11, versículo de número 4, diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, aquele que está só olhando as coisas acontecerem e não toma uma postura, nunca vai fazer nada. A ideia basicamente é esta: devemos agir na obra de Deus e não somente ficarmos a conjecturar, a pensar, a imaginar, e a vida inteira pensando o que fazer e na realidade acaba não servindo ao Senhor de modo algum.
Quem somente observa o vento nunca vai semear, nunca vai plantar nada, e quem olha as nuvens não vai conseguir colher aquilo que plantou. O versículo 5 reforça a interpretação do verso 4, quando lemos assim: assim como, Eclesiastes 11:5, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Nós não sabemos das obras do Senhor. Este versículo 5 é que nos ajuda a entender desde o versículo 1 até este. Se eu não sei o caminho do vento, nem como os ossos se formam na mulher grávida, os ossos do bebê, eu não tenho esse entendimento, são figuras para nos ensinar que eu também não sei os projetos e os planos de Deus. Não sabendo os projetos e os planos de Deus, eu tenho que ser diligente. Eu tenho que estar lançando o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu não sei a vontade do Senhor, então eu tenho que servi-lo, mesmo sem saber os devidos resultados. Todos esses versículos são entendidos à luz do versículo 5. Eu não conheço o plano específico de Deus para a minha vida. Eu sei o plano geral que está na Escritura, mas muitas vezes os detalhes eu não sei. Por isso nós oramos e esperamos que Deus revele de alguma forma a nós como será a sua vontade, obviamente com o auxílio da Escritura. Por causa disso, nós devemos estar servindo ao Senhor em responsabilidade, sem nos preocuparmos com os resultados, porque os resultados pertencem ao Senhor. É isso que este texto quer dizer. Eu não sei o que é que Deus vai fazer com este serviço, ou o final desta campanha missionária, ou o final do OANSE esse ano, eu não sei quantas crianças vão se converter, eu não sei quantos vão sair para pregar o evangelho no dia da viagem missionária, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que eu tenho que servir ao Senhor. Eu tenho que servir a Deus, apesar de não saber os resultados. E então no versículo 6, lemos assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. E a ideia é que eu tenho que semear a todo momento. Eu não devo repousar a minha mão. A todo instante eu devo ser diligente, porque eu não sei qual dessas sementes vai vingar. Umas vão morrer, outras vão prosperar. E mais uma vez, é uma figura. São 6 figuras diferentes que nós temos aqui. E esta última figura nos reporta também aos resultados. E a ideia é que eu não sei se os resultados serão de sucesso ou de fracasso. Tudo está nas mãos de Deus. O resultado da semente que eu estou plantando está nas mãos de Deus. Se vai vingar ou não, é o Senhor que sabe. Alguma coisa vai ser produtivo na obra do Senhor, mas o resultado em si eu não sei. Mas uma coisa nós aprendemos com este texto, com relação ao serviço a Deus: não devemos ficar parados, contemplando as nuvens, contemplando o vento e pensando no que fazer. Não. Devemos servir ao Senhor. Devemos fazer alguma coisa na obra de Deus, para que o Senhor se alegre e para que o nome de Deus seja glorificado. Por isso a ideia é sair do ponto morto. Não tentar predizer os resultados, mas viver para a honra e glória de Deus, servindo ao Senhor em qualquer aspecto que Deus tem vocacionado você para servir. E aqui a ideia é também o sentimento e a sensação de uma certa dificuldade. Não repouses a mão. Se eu tenho que plantar várias sementes para ver aqui vinga e aqui não vinga, eu vou trabalhar muito. Então, há uma certa dificuldade aqui com relação à colheita dentro desta figura. Isso enfoca a dificuldade também dentro do serviço do Senhor. E nós temos no Novo Testamento princípios que mostram que os servos de Deus devem fazer a obra do Senhor, mesmo no meio das dificuldades.
1 Coríntios capítulo 4, verso 10. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Mesmo em condições desfavoráveis ou não favoráveis, nós devemos servir a Deus, mesmo que isso implique até num serviço a mais. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 4, verso 10. O apóstolo falando aqui, apóstolo Paulo. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Os apóstolos, os líderes da igreja cristã no primeiro século, depois da subida do Senhor Jesus Cristo aos céus, da assunção do Senhor Jesus. Perceba então que apesar das dificuldades, temos que continuar servindo ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo que a semente não vingue, como diz lá em Eclesiastes, temos que continuar perseverando e seguindo ao Senhor Jesus. Não sabemos os resultados, porque o plano é do Senhor. Nós não sabemos a vontade de Deus, não sabemos de onde o vento vem, nem para onde vai, nem como se forma o ossinho ali para formar o embrião, a criança dentro da mulher grávida. Da mesma forma, não sabemos a vontade de Deus. Mas apesar de não sabermos, temos que perseverar no auxílio dos irmãos. Temos que perseverar servindo ao Senhor para a glória dele. Não buscando resultados, embora saibamos que eles virão. E observando a parábola do Senhor Jesus com relação aos talentos. Não importa se eu vou ter grande projeção ou não, isso é o que menos interessa. O que o Senhor quer ver é a nossa diligência no serviço. Mensagem semelhante à de Salomão nestes 6 versículos. Devemos servir ao Senhor, mesmo sem saber os planos de Deus. Sabemos muito pela Escritura, mas não sabemos especificamente os resultados. Resultado motiva, não motiva? Quando as coisas vão acontecendo bem, você se motiva e fica animado, e aí você quer servir mais. Mas e quando as coisas não apresentam resultados? Vai deixar de servir? Certamente não. Vimos 3 aspectos. Sirva ao Senhor mesmo sem garantias de resultado. Esforce-se continuamente em servir ao Senhor, porque algo do seu serviço será proveitoso para a glória dele. E sirva ao Senhor, mesmo se as condições não forem favoráveis. Como tem sido o seu serviço ao Senhor Jesus Cristo no corpo de Cristo, na igreja do Senhor? Não o seu serviço para uma instituição, mas o seu serviço para o corpo de Cristo, para a honra e glória de Deus. Como você tem buscado ser diligente no serviço de Deus, sem observar os resultados, sem saber o plano final do Senhor. Seja fiel, mesmo sem entender tudo que o Senhor tem colocado. E certamente esta é a sabedoria de Deus, para que sejamos generosos, liberais no auxílio daqueles que precisam, no sustento dos missionários e na obra do Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que podemos ler, refletir e meditar. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, para que sejamos assim como o Senhor quer, segundo a imagem do Teu Filho, Pai amado. Capacita-nos, Senhor Deus, para que não desanimemos no serviço do Senhor, nem nos contentemos com as nossas fraquezas. Fortalece-nos, ó Pai, para que sejamos diligentes no Teu serviço e, apesar dos resultados, sejamos fiéis. É o que pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.